antes de começarmos aí o nosso curso, é um curso bastante fácil, não é difícil, embora assustador no início, porque nós não vamos trabalhar as nossas letrinhas, né? Nós vamos conhecer umas letras um pouco complicadas. O hebraico ele funciona, né, na forma de símbolos, e esses símbolos eles precisam ser decorados, né, ou memorizados para que nós possamos ter um aprendizado legal. O hebraico, o bacana do hebraico é que você decorando as letras, você vai ter facilidade de ler, né? Então, nós vamos aprender um pouco do alfabeto hoje, né? Depois nós vamos entrar nos maçoréticos, vocês vão saber o que são os maçoréticos. Mas antes nós vamos orar, pedindo a Deus, né? Nós vamos orar pelo pastor Richard, né? Ele não se encontra muito bem, ele está está passando mal, e o pessoal aí que ficou de fazer o curso com ele hoje, ele não poderá ministrar o curso dele hoje, tá? Mas aí os irmãos estejam em oração aí por ele, tá? Eu sou o pastor Vitor Ribeiro e eu vou estar com vocês aí nesses 4 sábados, né? Alguns eu já conheço, né? A Mayra, né? Que está no curso aí também. Quero desejar boas-vindas a todos vocês. Eu espero que eu consiga transmitir um pouquinho do hebraico para vocês. O hebraico ele é longo, né? Um curso que a gente leva um tempo para poder aprender legal, para poder ler e tal. Mas eu vou conseguir aí, com a graça de Deus, fazer com que vocês consigam aprender pelo menos o alfabeto, algumas palavras. Nós vamos estudar alguns textos para que nós possamos, né? Para que nós possamos entender um pouco melhor a palavra de Deus, né, no Antigo Testamento. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de poder estar aqui ministrando, Senhor, um pouco da tua palavra, que é o hebraico, um instrumento valioso, um instrumento onde nós podemos utilizá-lo para a honra e glória do teu nome. Te peço por cada participante, Senhor, abençoe a cada um, esteja me dando sabedoria e abrindo a mente de cada um de nós. É no nome de Jesus que nós lhe pedimos hoje para todo sempre. Amém. Né? Eu vou ver aqui se já está gravando, né? Porque os irmãos que não estão assistindo agora no momento, né, por motivo de trabalho, eles vão poder assistir depois. Vamos lá, temos aqui a Ana Marisa, Winnie, Gustavo, Eliane Silva, Teles, Mayra Vieira. Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguém. Vamos lá, vamos dar início então ao nosso curso, para que nós não venhamos a tomar muito tempo de vocês e também não perder muito tempo, né? Porque o Zoom ele só me dá 40 minutos. E o curso, nós vamos ter 40 minutos de curso durante 4 sábados. Creio que seja o suficiente para passar a introdução bíblica. Vocês estão vendo aí a tela que eu abri nesse momento do alfabeto aí, falando do hebraico? O alfabeto hebraico, né, ele é composto por 22 letras, ou 22 consoantes, né? Sendo que 5 letras dessas são letras finais. Nós vamos vê-las. Essas letras finais elas são usadas somente em final de palavra, tá? Depois eu vou passar esse material para vocês, após a aula, vou passar para vocês, né, o slide, para que vocês possam ir se identificando com a matéria, tá? No hebraico não contém vogal, tá? Não existe vogais no hebraico, e a pronúncia correta ela era na transmissão oral, né? Após a diáspora decorrente do domínio romano, o idioma hebraico entrou em declínio como língua falada. Então, entre os séculos 5 e 10 depois de Cristo, um grupo de sábios, né, que eram os maçoretas, e a gente vai falar que são os maçoréticos que nós vamos usar no hebraico, eles criaram os sinais para que pudéssemos entender, né, a escrita do hebraico, para que nós pudéssemos entender, utilizando esses sinais como se fossem as nossas vogais, né? E essas vogais, elas nos facilitam muito na leitura do hebraico, tá? Então, aí nós vamos ter os maçoréticos, que a finalidade é para conversar, pronunciar algumas palavras,
resgatando o idioma. O hebraico ele é escrito diferente do português, ele é escrito da direita para a esquerda. Então, não existe letra maiúscula e nem minúscula. As letras impressas da Bíblia hebraica são as do tipo de imprensa, que são denominadas quadráticas, né? Então, são escritas da direita para a esquerda. Quanto à estrutura, o hebraico é basicamente uma língua triconsonantal, isto é, a maior parte de seus radicais e raízes é composta por 3 consoantes. Já os sinais massoréticos, o hebraico era escrito somente com as consoantes sem vogais, até o século 8 depois de Cristo. Isto quer dizer que o leitor devia mentalmente acrescentar os sons vocálicos, né? Os sons vocálicos. Estes sons vocálicos são pontinhos e tracinhos que são colocados abaixo da letra da consoante. Geralmente da consoante que nós vamos ver aí no alfabeto, que é o Aleph, né? Ou o Ain. Mas nós vamos ver, eu vou passar a tela agora, tá? Não se preocupem se não der tempo de copiar, porque eu vou mandar para vocês. Tá? Eu vou mandar para vocês esse material, tá? Esse slide, para que vocês possam em casa estar estudando, né? E vendo aí o hebraico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na sala de espera, que tem gente lá aguardando para ser admitido. Admitida. Acho que o Fábio Cassiano também já entrou. Não tem mais ninguém, não. Então, ô Flávio, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Eu cliquei errado em algum lugar. Bom, nós temos aí agora o alfabeto hebraico. Tá? Eu vou pedir que vocês... Eu não sei se... Deixa eu ver aqui, admite aqui também. Nós temos aí o alfabeto hebraico. Tá? Esse alfabeto hebraico, nós começamos lá em cima com Aleph, Beit. Aquele Beit ali, ele também tem um som de Veit, dependendo da palavra. Quando tem o nome da letra é Beit, tá? Mas quando tem um pontinho, ele se torna B, o som de B, e sem o pontinho, ele se torna som de V. Logo ali, no início lá, Aleph, tá? Parece um X. Aleph, Beit, Gimel, que tem som de G, que é Gag, é Gui, o Dalet, que tem o som de D, o Re, temos o Vav, que também tem som de V, temos o Zain, que tem som de Z, tem o Het, que tem tom de 2R, tem o Tet, que tem o som de T, o Yod, que é o nosso I, tá? Temos ali o Kaf, você vê que do lado do Kaf tem um outro símbolozinho, né? Vermelhinho, que também é Kaf. O nome daquele Kaf vermelhinho é Kaf Sofite. O que é o Sofite? Sofite são todas as letrinhas que são usadas apenas no final da palavra, tá? E nós vamos ver algumas palavras no decorrer do nosso cursinho. Nós temos aí o Lamed, que é o L, tá? Aquele Kaf ali, ele também pode ser usado como K, né? A letra K, a letra CA, no nosso português. Temos o Mem, que é o M, e temos o Mem Sofite, que é o vermelhinho, usado no final de palavra. Temos o Nun, que representa o N, e também temos ali o Nun Sofite, que é usado em final de palavra. Tem o Samek que é o S. Temos o Ain. O Ain, ele é igual ao Aleph. O Aleph e o Ain, eles não têm som nenhum. Eles só servem para poder dar apoio aos massoréticos, que nós vamos ensinar a vocês também, né, o que são os massoréticos. O hebraico é decoreba. Você vai aprender a ler o hebraico decorando essas letrinhas e decorando os massoréticos.
e nós vamos ver os maçoréticos logo após. Então, nós temos aí o Ain, que é uma palavrinha, é uma consoante sem som. Temos lá o P, que é o som de P mesmo, né? E o P sofite, que é usado em final de palavra. Temos o tissad, esse tissad, ele é o TS, que nós usamos na nossa palavra, né? TS, tá? Que é o tissad e o tissad sofite. Ou seja, de sofite, nós só temos essas 5 letrinhas vermelhinhas existentes no hebraico. Temos o kof, que também pode ser usado como K. Temos o reish, que é um R só. Temos o sim e o shin. Você vê que no sim, o pontinho está na sua tela do lado esquerdo, em cima. Você identifica ele como sim. Ele é o S. Já o de baixo é o shin. O pontinho está do lado direito. Então, ele é shin. Tá? SH. E o tav, que é a letra T. Eu não sei se vocês observaram que aí no alfabeto hebraico nós temos várias letras que têm o mesmo som. Né? No caso do Beit, né? O Beit não, mas nós temos ali o símbolozinho Beit, que serve para ser o V, quando ele está sem um pontinho no meio, que é um V. Temos o Vav, né? Olha só, 2 vezes. Né? Então, depende muito da palavra em que nós vamos... Né? O hebraico tem muito isso. Dependendo da palavra, dependendo do contexto, né? Nós vamos usá-los. Nós vamos ver isso no decorrer. Outra que é muito confusa também, né? E às vezes parece também demais, é o Re, que está abaixo do Dalet, o Re e o Het, né? Ou Reish, ou Het, né? Então, Re, temos abaixo do Zai um Het, e temos também o Tav. Elas são parecidas as letras, não são? Mas olha só, o Ré e o Het, eles também têm som de 2R. Só que o Ré, ele é usado muito, e isso nós não vamos ver nesse período do hebraico, mas o Ré, ele é usado muito para artigos, quando nós formos trabalhar artigos. Isso no futuro, né? Se vocês se interessarem, nós vamos trabalhar os artigos. Ele é usado para artigo e é usado em final de palavra para quê? Também não vamos ver agora, mas eu preciso lhe dar essa informação. Ele é usado em final de palavra quando você vai transformar uma palavra em feminino. Quando você vai transformar uma palavra em feminino, você usa o re. Né? Quando você vai iniciar uma palavra, você pode iniciar com ele também, tá? Como artigo. Já o het, que está abaixo do ai, abaixo do zai, você pode usar ele tanto no início da palavra quanto no meio, mas ele nunca vai ser usado em final de palavra. Por que ele não vai ser usado em final de palavra? Porque o kaf, não sei se você viu aí, o kaf abaixo do iod, aí na sua telinha, esse kaf, ele também tem som de Rá. Aquele Rá, aquele kaf ali, que parece um C ao contrário, ele, quando tem um pontinho, ele é kaf. Quando ele não tem pontinho no meio, ele é raf. Você vê? Então, nós temos 3 situações de 2 R's. O re, o het e o raf. Ali, ele está escrito kaf, porque é o nome original dela. Mas se você colocar o pontinho, ela vai ser kaf. Tirar o pontinho, ela vai ser raf. Então, por que nós não usamos os 2 R's, essas 3 letrinhas, no final de uma palavra terminada em R? Porque é usado o raf sofite, que está ao lado do kaf. Raf sofite, essa letrinha vermelhinha ali. A mesma coisa na questão do M sofite e o num sofite. Então, as únicas questões que, de repente, nós tenhamos um pouco de dificuldade é nessa questão aí do re, do het, que se parece, né? Elas têm umas aparências, só que o re, você vê que no lado esquerdo dele tem apenas um tracinho, ele não chega até o final da linha de cima. Já o het, ele não tem, ele é reto. Ele é como se fosse um ponto de ônibus, está vendo aí?
Já no caso do CAF, ali ele tem som, é o CAF original. Ele também tem som de RAF. Você não vai confundir muito porque ele não é parecida com a letra. Mas nós temos uma outra situação. Lá em cima, na terceira coluna, nós temos o P. Você está vendo aí? O P ali, ele parece até um G de cabeça para baixo, correto? Então, aquele P ali, o nome original daquela letra é P, mas ela ali, do jeito que ela está tendo som de F. Então, você vê, uma letrinha, ela pode ser usada para duas situações. Sem o pontinho no meio, ela é F. Com o pontinho no meio, ela é P. Já aquele símbolozinho do lado do P, que é o RAF, que é o P sofite, ele também pode ser um F sofite, dependendo da palavra que nós vamos usar. E o TSAD, que é o TS, esse nós não temos problema nenhum. O RESH, ele é usado apenas em início de palavra ou em meio de palavra. Porque o R que vai terminar a palavra é o Ré, é o RAF sofite, que está do lado do CAF ali. Tá? O XINHO, sim, só prestar atenção na questão dos pontinhos em cima. Do lado esquerdo, ele é sim, referente a S, que é quando nós escrevemos o nome de Sara, princesa. E o Shin é chá, quando a gente vai escrever Salomão, né? O nome de Salomão, Shalomão, Shalomó. Então, Shalom, nós vamos usar sempre aquele símbolozinho ali, Shalom. Né? E o Tav, ele começa a palavra. Pode acontecer de ele entrar no meio de alguma palavra. Então, o hebraico ele tem apenas essas questões. Mas se você decorar essas letrinhas aí, você vai conseguir aprender legal. Vamos passar para a próxima fase desse nosso slide, que são os massoréticos. Tá? Quando nós entrarmos no massorético, vai aparecer agora para você. Pronto. Nós estamos agora aí no massorético. Tá? Nesta tabela, nós vamos utilizar a vogal para trabalhar, né? Nós vamos utilizar o consoante Aleph, que está aí no cantinho da sua tela à esquerda. Eu poderia utilizar o Ain, né? Mas eu vou usar o Aleph para auxiliar na representação das vogais. Então, vamos lá. Nós temos vogais longas, né? Temos a transliteração, ou seja, longa por posição, longa por natureza. Então, vamos lá. A que mais nós usamos é aquele Tzinho embaixo do Aleph. Você está vendo aquele Tzinho lá? Aquele Tzinho representa a letra A. Né? Ele também representa a letra A com o chapeuzinho ou tio em cima. Então, nós vamos aprender a palavrinha, né? Uma palavrinha, logo após o massorético, nós vamos aprender algumas palavrinhas para que você possa entender mais ou menos o que eu quero dizer. Então, nós temos ali o Aleph. Esse Aleph, ele não tem som nenhum. Ele só passa a ter som quando tem o massorético embaixo. Então, olha, embaixo do Aleph, nós temos o quê? A letra A, que é o Tzinho. Já na parte de baixo, nós temos o Aleph e dois pontinhos embaixo. Aqueles dois pontinhos representam a letra E. No decorrer do curso, né, nós vamos ver algumas palavrinhas onde o E ele também pode ser representado por várias outras pontinhos. Por exemplo, o A ele pode ser o Tzinho, pode ser apenas a parte de cima do Tzinho, que é o tracinho. Né? O E eles são esses dois pontinhos, ele pode ter dois pontinhos em cima, um pontinho embaixo. Agora, existe uma situação onde nós só usamos o E para uma coisa, que é para escrever o nome de Deus, Elohim. Como que você me explica isso, pastor Vitor? Elohim quer dizer Deus, né? Ou deuses, e nós vamos explicar isso para você quando nós chegarmos lá
numa instrução do versículo, o Elohim, ele se escreve com 3 pontinhos em cima, ali tem o Aleph, abaixo do Aleph, nós vamos colocar, ali tem 2 pontinhos, correto? Nós vamos colocar 1, 2, 3 pontinhos e mais 2 pontinhos embaixo, são 5 pontinhos, ou seja, é o único nome em hebraico que se usa esta letra E, ou este maçorético com 5 pontinhos, que representa o E, que é para Elohim. É fantástico, gente. O hebraico é algo maravilhoso. O hebraico, eu acho o hebraico mais fácil do que o grego, porque o grego são vários tipos de artigos, são vários tipos de coisas. Mas aqui, você só precisa decorar aqueles alfabetozinhos que nós vimos atrás e essas questões. Né? Você tendo anotado, você vai ler. Eu vou te mostrar que você vai conseguir ler. Se você conseguir ler, hoje você vai conseguir ler uma palavra, né? Você vai ler, e nós vamos ver aqui uma palavra legal depois, que a gente vai dar uma explicação acerca dessas palavras. As palavras em hebraico, elas são fantásticas, porque elas têm um significado, elas têm uma profundidade muito grande, né? Que vai nos mostrar o quão grande é o nosso Deus, né? Como ele fez, como ele teve todo o cuidado em especial. Nós não vamos entrar nesse mérito agora, mas o hebraico ele não existe presente. No hebraico existe passado e futuro. Tá? Por que passado? Porque é um passado perfeito. Nós vamos ver isso quando nós estudarmos o texto de Gênesis 1, versículo 1, né? Que eu mostrei para vocês em uma das apresentações, que é o Bereshit bara Elohim bashamai baeretz, que quer dizer, em princípio, criou Deus os céus e a terra, e aquele criou ali, ele está no passado, né? Nós vamos ver isso mais lá na frente, tá? Não existe passado imperfeito. O que existe no hebraico é apenas passado perfeito e futuro perfeito. E existe também um nomezinho muito bonitinho, que ele é o construto. Construto é um passado também perfeito. Construto. O que é construto? Construto, ele vai nos lembrar de quê? De construção. Ou seja, um passado em construção. Né? Vocês vão ver como que é legal o hebraico. Nós temos aí abaixo da letra E, né, depois da informação que eu dei aí dos 5 pontinhos que podem ser utilizados, nós temos abaixo aí o Aleph. Esse Aleph com um pontinho embaixo e o Iod em cima, lembra do Iod? Lá do alfabeto? Então, é ele mesmo, letra I. Ele tem um pontinho embaixo e o Iod em cima, que quer dizer o I. Esse I aí, ele é usado para escrever a palavra Ish. Nós vamos ver à frente também, que quer dizer homem. Nós temos abaixo aí também 2, né? Nós temos o Vav e lá embaixo tem outro Vav. Você vê que tem 2 letras iguais. Sendo que um Vav, isso abaixo do Aleph com Iod, né, a letra O, esse Vav ali, ele está com um pontinho em cima do Vav. O pontinho em cima de qualquer um, ou seja, o pontinho em cima de qualquer letra, tá? Ele vai equivaler à letra O. Por exemplo, eu tenho lá o Beit. O Beit com pontinho O, com pontinho em cima, vai dizer o quê? Bo, né? O Aleph com pontinho em cima vai dizer o quê? O. O Vav com pontinho em cima, ele quer dizer O. Ele só está ali para poder simbolizar. Poderia usar o Aleph, mas colocou-se o Vav. E tem aquele lá embaixo, que é o Vav com um pontinho no meio, é a letra U. O U também, aí nesse papel, não está representado. Mas por quê? Porque eu não queria dificultar muito para vocês. Porque o U, ele é U, tanto assim, mas ele pode ser um com 3 pontinhos seguidos, um seguindo o outro na diagonal, para baixo. 3 pontinhos, que também é o U. Então, nós aprendemos aí o alfabeto hebraico, aprendemos um pouquinho do maçorético, e agora eu vou mostrar para vocês algumas palavrinhas
para ver se vocês conseguem identificar. Tá bom? Só um minutinho que eu vou colocar para vocês aqui. Olha aí. Nós temos aí o bait, né? Se lembra o bait lá do alfabeto que nós mostramos para você? Está aparecendo para eles? O bait que nós mostramos para você? Então, esse bait aí, você vê que tem um com pontinho e o outro sem pontinho, correto? Então, vamos lá. Vamos usar os dois. Você está vendo aí pai? Pai. Você coloca o Aleph e o A. Você viu lá, eu não sei se você se lembra, que eu falei que o Aleph lá, ele está com um Tzinho embaixo. Eu poderia colocar um Tzinho embaixo desse outro aí. Eu poderia colocar um Tzinho embaixo desse A. Só que o autor colocou o tracinho, que também é A. O A ele é representado pelo Tzinho e também representado por esse tracinho. Então, vamos lá. Alguém está com áudio aí? Quer abrir o áudio? Para que eu possa ouvir vocês? Fala, Vitão. É Mayra. Oi, pastor. Mayra, então, quem abriu primeiro foi a Mayra. Então, a Mayra, ela vai ler para mim o que está escrito ali no pai. Ela já sabe que o Aleph tem som nenhum, mas ele ali está representando que letra, Mayra? A. A. E eu tenho do lado dele o bait, que sem pontinho representa o quê? V. V. Então, eu tenho escrito ler o que ali? Ave. Ave. Não é isso? É. Ave quer dizer... Aí, Mayra, nota 1000, hein? Arrebentou. Professor no seminário. Ah, é? Ah, beleza. Então, olha só. A letra A com o V quer dizer ave, que quer dizer pai. Você sabe que tipo de pai é esse? É um pai biológico. O ave, ele é pai biológico. O pai biológico, ele não é pleno. No hebraico, nós, quando usamos duas consoantes, e o maçorético que está abaixo, ele não vale como consoante. Ele é apenas o maçorético que representa uma letrinha, uma vogal, para que nós possamos ler. Porque teríamos dificuldade de ler sem aquele tracinho ali, concorda? Ali debaixo do tracinho podia ter o E, 2 pontinhos, podia ter... Né? Então, assim, ave quer dizer pai. Não é um pai pleno, é um pai terreno, um pai biológico. No hebraico, só é pleno quando tem 3 consoantes. Olha aí embaixo o que está escrito. Vamos ver. Vamos ver. Mayra leu. Não leu primeiro, Mayra? Ave, né? Então, a Mayra vai conseguir ler. Ih, eu estou correndo quanto tempo? Só me deram mais 10 minutos aqui, gente. Leu de baixo, Vitor? É, o que está escrito aí, papai e paizinho. Aí é aba. Aba. Isso aí. Show de bola. Por que é aba, Mayra? Explica pra gente. Por que você falou que aquilo ali é um bar, se lá em cima é V? Hã? Quando tem o vete com maçorético no meio, ele vira B. Não é isso? É, o vete com pontinho. Esse pontinho é o dagueche que a gente fala, né? Não. Toda vez que tem um pontinho ali, dagueche, ele se transforma em B. Então, eu tenho lá A e tenho B, que é o bait, com um maçoréticozinho ali, que é um Tzinho, que é o A, antes do Aleph. Se eu colocasse aquele maçorético Tzinho embaixo do Aleph, também daria o quê? Aba. Daria também a mesma coisa. Tá? Mas o Aleph, ele precisa estar sempre acompanhando o maçorético. Por quê? O maçorético só tem som quando ele está no meio de 2 palavras, tem que ter um Aleph ou tem que ter um Ain, para que dê som para ele. Tá? E 2 consoantes. Agora, não sei se vocês perceberam que ali tem 3 consoantes. Então, aquele pai ali, papai, paizinho, ele se torna uma palavra completa.
plena. Geralmente, nós usamos papai, paizinho, quando nos referimos a quem? Quando é criança pequena, né? Estão nos ouvindo aí? Então, vamos lá. Nós aprendemos lá que letra é essa aí. Quem pode falar? Outro voluntário aí. Ou pode olhar lá no... Pode olhar lá no... Ah, eu não enviei o material ainda, né? Aí é o Gimel, tá? Que representa o G. Tá? Então, eu tenho ali o G com maçorético A. Embaixo está escrito o quê? Quem pode falar? Gá, não é isso? E do lado tem o quê? Um V. Por que tem um V? Porque não tem um pontinho no meio do V. Pastor Vitor, por que tem um pontinho no meio do Gimel? Por quê, Pastor Vitor? Porque o Gimel, ele está sem Aleph para dar o som do A. Então, toda palavrinha ou toda letrinha que tem um pontinho no meio, ele está ali como se estivesse representando Aleph ou Ain, para poder ele dar um som de Gá, vou dar o som do A. Ele precisa do Aleph ou do Ain. Então, ele tem um pontinho ali. Mas se eu colocasse também o Aleph ali no meio, com o Aleph no meio daqueles dois ali, com um Azinho embaixo, também ia dar Gave. Gave quer dizer costas. Pessoal, está dando para entender mais ou menos? Podem falar. Alguma dúvida? Quer que eu volte lá atrás para falar mais alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Nosso tempo está se encerrando, que daqui a pouco a tia Flávia vai dar a aula dela. O Ricardo, Lidiane entraram aí também. Rosana, Winnie. Ninguém vai perguntar? Que maravilha, está todo mundo aprendendo. Olha, no domingo de manhã eu quero todo mundo falando hebraico na igreja, hein? Olha aí. Outra letrinha do nosso alfabeto. Dalet. O Dalet tem som de quê, gente? Quem pode falar para mim aí? Alô? O pessoal está com vergonha. Ó, o Dalet, quando eu falo Dalet, ele começa com que letra? D, não é isso? Então, ó, Dalet. Então, eu embaixo tenho ali a palavra peixe. E eu tenho um Dalet ali. Dalet com o maçorético Tzinho embaixo, não tem? Que é o A. Então, e no final dele, eu tenho um Gimel mudo. Então, ficou o que ali? Dag. É peixe. Vocês se lembram que eu falei para vocês que o E ele podia ter 2 pontinhos, 3 pontinhos ou 5 pontinhos? Aí o autor colocou com 3 pontinhos. Então, eu tenho ali o Veit com pontinho no meio, que quer dizer B, porque tem o Ezinho embaixo. Tem o Gimel com 3 pontinhos embaixo, que também é E. Então, eu estou colocando assim. B, G, D. Beged. Beged quer dizer roupa. Eu vou voltar lá atrás para vocês entenderem o negócio. Lá no Beit, estou caminhando para o final. Lá no Beit, esse Beit aí, ó. Esse Beitzinho aí, ele com esse pontinho no meio é um B. Ele representa, eu colocando ele ali, colocando o Azinho embaixo dele, o Iode em cima dele, e o Tav vai estar escrito Bait. Bait quer dizer casa. Nós vamos ver isso em um versículo bíblico que está lá na frente. Esse casa pode ser, dependendo do contexto, esse Bait pode ser casamento, pode ser lar, pode ser casa, né? Casa construída, né? Pode ser o casamento, pode ser um lar. Então, no hebraico, uma palavra ela pode representar várias coisas dependendo da frase, dependendo do contexto. Tá? Nós vamos ver lá na frente. Por exemplo, aquele texto bíblico. Se o Senhor não edificar a casa, né? Lá Adonai, né?
que é o Senhor não edificar labite, né? Ou não construtor labite, em vão trabalha, né? Em vão aqueles que constroem, aqueles que estão edificando ali, estão trabalhando em vão. Então, que bite é aquela? Nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Nós vamos encerrar por aqui, porque o tempo já está esgotando, e nós vamos trabalhar na próxima semana, dando continuação nessas leiturazinhas aí. Eu queria pedir a você que você fosse exercitando em casa. Eu vou mandar para vocês esse slide, né? Vou mandar esse slide para você, e aí vocês tentam escrever em casa, né? Eu vou gravar um vídeo para vocês, eu ensinando a escrever, e vou mandar para vocês, tá bom? Para vocês irem treinando em casa e aprender a escrever alguma coisinha. Mas eu creio que vocês já vão começar a ler. Por quê? Porque vocês estão vendo aí, vocês já sabem na tabela do alfabeto o que representa cada letra. E depois, as palavras, vocês vão montá-las de acordo com os maçoréticos. Tá? Você pode tentar escrever teu nome. Você vai lá, o meu nome é João. Aí você, no hebraico não existe J, né? Existe o I, né? Que é, por exemplo, quando eu vou falar de José, eu falo Yosef, né? Yosef, porque não tem J, né? Então, eu vou deixar isso para a próxima aula, tá bom? E eu vou ensinar vocês a escrever o nome de vocês. Tá legal? Eu vou gravar um vídeo depois, eu escrevendo, né? Fazendo a letrinha, escrevendo umas palavrinhas para vocês, para poder facilitar para vocês, porque eu sei que é muito pouco tempo, né? E eu queria que vocês entendessem que o hebraico é algo maravilhoso, né? No início, assim, é um pouco chatinho, porque você tem que aprender o hebraico, aprender o maçorético, mas nós já vamos ver alguns textos bíblicos para vocês entenderem a importância desta ferramenta que é o hebraico. Tá? O hebraico é muito gostoso. Se eu pudesse falar mais coisas aqui, porque senão aí eu não vou criar uma expectativa para a próxima aula, né? Eu quero deixar vocês com gostinho de quero mais, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode falar aí. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Boa tarde. É a primeira vez que eu ouço falar em hebraico. E estou achando muito interessante. Legal. E não entendi, não aprendi nada por enquanto. Quer dizer, alguma coisa, porque é realmente complicado, mas eu tenho certeza que eu vou aprender sim. Vai sim. Obrigada. Pelo menos a ler e a escrever eu vou ensinar a senhora. E depois, mais para frente, se o pessoal gostar da ideia, nós podemos fazer mais profundamente, aprender os artigos, aprender o que é plural, singular, o que quer dizer construto, o que é passado, o que é futuro, né? É um negócio bem gostoso. Depois nós vamos fazer uma